Ó Eterno, leve a minha vida. Estou pronto para ser enterrado, como meus antepassados. Exausto, caiu no sono debaixo do zimbro. 1 Reis, capítulo 19, verso 4 e 5. Ei, você, já aconteceu de você criar coragem para contar para alguém que estava desanimado, abatido, e você ficou temeroso? Ou a pessoa simplesmente perguntar para você, desanimado por quê? Sua vida é muito boa. Ou então a pessoa diz, mas o que está fazendo você ficar tão desanimado? Você não tem fé, não? Ou ainda a pessoa pode dizer, bem, em comparação com isso que você está passando, minha vida está muito mais difícil que a sua. Ou ainda a pessoa pode dizer ainda, você devia ter vergonha de estar nessa situação, com tanto testemunho para você dado que Deus tem feito na sua vida, você devia superar isso. Pois é, no momento Elias está sozinho, desanimado, uma batalha que ele venceu. E o Senhor não prega um sermão para Elias, o Senhor não ofende Elias. O Senhor trata seu profeta, o alimenta, lhe dá descanso e refrigério. E ele enviou um anjo para ajudar o Elias. Então, nesta hora, nós oramos para que essa live seja como um anjo do Senhor para ajudar você. Ei, varão de Deus! Ei, querido amigo! Que prazer demais. Deixa eu desativar os comentários aqui para nós irmos rompendo. Aí, Wilmer, nesse setembro amarelo, burnout pastoral, burnout de homens e mulheres, crianças também tem, aí, Wilmer? Crianças têm outro tipo de pressão, não é a burnout. Porque o burnout está ligado a um esforço muito ligado à área profissional, que eu não consigo dar conta das demandas. Então, você vai encontrar o burnout em pastores, por exemplo, que tem muito mais demanda do que ele consegue entregar. E porque ele não recebe ajuda ou não aceita a limitação do seu trabalho, é bem provável que ele se force mais. E a esposa, tentando ajudar o seu marido, também se força mais. Então, toda vez que tem um pastor com burnout, você vai ter uma esposa também com bastante sinais de burnout. O burnout é uma doença do trabalho. A depressão, a estafa, a angústia, sim. Esse é o tema Setembro Amarelo. É um tema que a Associação de Psiquiatria trouxe de alerta, porque nós temos no Brasil hoje 12 mil suicídios por ano. E para cada pessoa que se suicida, 20 estão tentando suicídio. Olha só, então desses 12 mil, mais 20 mil estão tentando suicídio porque o sofrimento ultrapassou a capacidade da pessoa lidar e dar conta disso tudo. E muitas vezes porque falta um espaço de apoio, um espaço de ajuda, um espaço de acolhimento, até mesmo dentro das igrejas, né, Gerê? Muitas vezes a gente é muito ligado em fazer a coisa certa, mas não vê que, na verdade, Jesus tem como coisa certa o coração do pecador, o coração de cada um de nós. Ô, Ailmer, então vamos separar, né? Uma palavrinha sobre prevenção no Setembro Amarelo e depois nós conversamos sobre o burnout. A palavra central de prevenção é a nossa lucidez, ela é variável. A nossa capacidade de lidar com as pressões, ela é limitada. Então, quando aumenta a pressão, quando aumenta mais agora dificuldade de trabalhar em casa, risco de perder o emprego, quem já perdeu o emprego, dificuldade financeira, todo mundo confinado em casa, criança que não pode ir para a escola, o ambiente doméstico ficou muito mais estressante, né, Gerê? O ambiente doméstico está mais pesado. Então, a gente está 7 meses quase sofrendo uma sensação constante de que estamos lutando para manter o equilíbrio da vida, mas como é que a gente também pode fazer alguma coisa que aumenta a nossa capacidade, que aumenta a nossa chance de suportar isso tudo? Então, alguns pontos importantes para a gente pensar aqui. Primeiro, que em casa, eu preciso baixar a expectativa, reduzir a expectativa. A casa não pode estar tão arrumada. O mundo não pode estar tão arrumado por fora, porque por dentro também não está arrumado. Eu preciso reduzir a expectativa. Uma mãe falou comigo assim, aqui no Rio, as escolas públicas não voltaram, meu filho está 200 dias sem aula, e ela entrou num quadro extremamente agitado e até mesmo violento, brigando com o filho que jogava game o dia inteiro. Eu falei, olha, a falta de escola é ruim para o seu filho, mas o seu filho te ver tão desequilibrado é pior para ele. Então, a maneira como você lida com a crise é um exemplo importante para o seu filho.
em especial criança e adolescente. A maneira como você consegue acomodar as situações, saber que existe um propósito de Deus por trás disso tudo e que as tarefas, a escola, as notas, o passar de ano, isso não pode ser prioridade na vida da gente. A Certo. prioridade é estarmos bem, estamos com saúde, lúcidos, e a família conseguir atravessar isso junto, porque essa geração vai ser marcada pela experiência do Covid, né? Vai ser marcada pela experiência de ver o mundo inteiro ser alterado por causa de um pequeno vírus. Exatamente. Uai, você poderia, por favor, orar por nós, porque o que você falou está acontecendo na casa de todo mundo, não é? Acontece na casa do pastor, acontece na casa do incrédulo, acontece na casa daquele que se julga super espiritual, e nessa hora podemos dar as mãos uns aos outros, assim, virtualmente, né, gente? E quem está em casa pode, quem sabe, acalmar mais agora. Ainda mais está na hora do almoço. Nem estressa com a família, porque eu queria ouvir e vocês estão me perturbando. Aí, por favor, meu santo varão, ore por nós. Senhor, nós precisamos de uma dose a mais de paciência. Esse é Amém. um fruto do Espírito que a gente não tem. A gente vai ser Senhor. paciente por de fora, mas dentro de casa tem um nervinho exposto e cada um tem um ferrinho que cutuca no nervo exposto do outro. Oh, Nos dá meu Deus. misericórdia, para a gente não cutucar o nervo do outro, não cobrar o do outro, que o outro não consegue entregar, não consegue dar. Nos dá misericórdia para a gente conseguir entender a limitação do outro. O marido que não consegue compreender as demandas da esposa, a esposa que não consegue compreender as limitações do marido, os filhos que não conseguem entender as demandas dos pais. Ó Senhor, nos dá a compreensão de que nada disso seria importante se um deles estivesse no CTI agora lutando para respirar. É Então, Senhor, verdade. que possamos ter lucidez do que realmente é importante, sem precisar passar por uma experiência de CTI, de quase morte, que possamos realmente olhar o que é importante na vida, nas relações, que não é a arrumação da casa, a nota do filho, o trabalho, não é o mundo organizado que é o importante. O importante, Senhor, é nós termos a clareza do teu cuidado, da Amém. tua provisão, do teu amor, e Amém, que o Senhor Senhor. tem um plano para cada coisa. Aquieta Amém. essa mãe que está desesperada com seu filho fora da escola. Meu Aquieta a preocupação Deus. com o ano que vai perder, com a vida. Dá a ela um discernimento que essa experiência pode ser mais importante para o seu filho do que qualquer ano da escola e que possa ver na mãe, no pai, o equilíbrio para atravessar a situação, buscando no Senhor a resposta que os livros não podem dar. Nunca passamos Amém. por isso antes, Senhor, mas É sabemos verdade, que Senhor essa Deus. situação com a gente agora, então nos dá sabedoria para atravessar a tempestade e os dias de crise, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Ailmer, na última conversa que nós tivemos aqui, que foi linda, mas houve um problema entre essa aqui e o aparelho, perdi a live. Mas, o Ailmer, você usou uma expressão tão linda. Na família, precisamos de compressas de ternura. Você podia falar sobre isso, por favor? Sabe, Gerê, a família é um lugar muito estranho. É uma das pessoas que a gente mais ama, mas é onde a gente mais fere um ao outro. Porque, de alguma forma, temos expectativas que o outro vai reduzir a minha angústia, a minha dor, o meu cansaço. E, na verdade, isso não vai acontecer. Eu preciso ter intencionalmente o que chama de compressa de ternura, que é entender que a reclamação do outro, a crise do outro, é um sinal de sofrimento e não de encheção de saco ou não de implicância. É uma expressão de sofrimento. Eu preciso pedir a Deus compressa de ternura para colocar na ferida do outro. Amém. Porque a Bíblia fala para a gente uma coisa muito complexa sobre perdão. Na medida que nós perdoamos, seremos perdoados. Isso é uma equação complexa. Perdoa os pecados, assim como nós perdoamos. E Jesus fala, com a medida que vocês medirem, serão medidos. Então, eu peço a Deus que me dê ternura. Eu sou uma pessoa muito de ação, muito ágil, muito rápida. E, sem dúvida, em muitos momentos, não sou tão terno quanto você fala, então tão gentil quanto você fala. Eu atropelo, eu passo por cima, não percebo. Quando eu vou ver, já tem um montão de corpo pelo caminho. Então, esse é um ponto que eu também preciso na minha vida. Desenvolver mais empatia, mais cuidado, mais ternura. Porque quem
tem esse perfil de aceleração, de fazer a coisa acontecer, tende a atropelar a geral e a não perceber o quanto custa para outras pessoas conviver com a gente. Então, esse é um ponto para a gente hoje. A generosidade, o cuidado mútuo, uma palavra doce, isso pode ser remédio no coração, fortalecer Amém. nossos ossos, como está no Salmo. E eu Amém. preciso trazer essa visão para dentro da nossa casa. Hoje, eu posso fazer muito pouco para mudar o ambiente externo, mas posso fazer muito para mudar o ambiente interno. Então, quero convidar você hoje, que está ouvindo a gente aqui, a não esperar que outra pessoa mude. Seja marido, esposa, filho, quem está com você. Seja você o agente de bênção e de mudança hoje. Experimenta hoje dar para alguém o que você não recebeu. Mas você buscou isso de onde? Você buscou isso do céu, que te deu Amém. tudo muito mais do que você merece. Amém. O Ailmer, eu estava hoje relendo uma poesia da Mirce Matias, que ela disse assim: se queres me dar uma flor, me dê antes que eu morra. Me dê uma flor enquanto eu posso aspirar o seu perfume. Eu fiquei lembrando, fiz um casamento sábado, e lá estava cheio de flores. Mas aquelas flores eram só para as fotos. Ninguém pegou aquelas flores. E também, muitas vezes, enterro está cheio de flores, mas por defunto, ó, essa compressa de ternura que podemos dar hoje, não é? Você falou muito profundamente aqui comigo, por graça divina. Vou orar junto contigo. Senhor Jesus, há tanta gente, como ele disse, com o nervo exposto. Senhor, me dá graça, Senhor, para que nesse dia eu não tenha um ferrinho para cutucar esse nervo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por nós, os maridos, pelas mães, pelas esposas, por nós, os primos. Senhor, teu servo falou há pouco, não tem sentido certas implicâncias quando a gente tem alguém no CTI. Senhor, eu mesmo estou com um cunhado do meu primeiro casamento, com Ana, no CTI. E eu oro por ele, eu oro por graça divina, Amém, eu Senhor. oro para que agora mesmo o Senhor desarme o nosso coração. Desarme, Senhor, nossa ira, desarme nossas cobranças, nosso perfeccionismo. Amém, Senhor. E por graça divina, dá-nos um coração quebrantado. Ajuda-nos, Senhor, como pastores e líderes que estamos aqui juntos, a ter um coração quebrantado e amar nossas ovelhas, até mesmo, de vez em quando, algumas são um pouco duras e nós achamos que elas querem nos machucar. Ajuda-nos, Senhor, a servi-las com amor. Em nome de Jesus. Amém. O Ailmer, sobre o burnout pastoral e também a relação pastor, diretoria de igreja, eu acho que aí você vai tendo que nós vamos fazer uns 3 ou 4 momentos que algumas coisas nós temos que parar e orar. E você é um presbítero maravilhoso. Glória a Deus por isso. Podia dar uma palavrinha, os pastores me pediram, os presbíteros me pediram, aquela vez que nós perdemos, aquelas palavras não são as mesmas, mas são palavras que ajudarão. Deixa eu trazer então, o primeiro conceito o burnout é uma doença do trabalho, quando a pessoa tem mais demandas do que recursos. Só que quando a pessoa é um pastor, existe uma dinâmica religiosa por trás, que é uma imagem de que o pastor tem que morrer, tem que se dar até morrer. Existe um conceito em torno do pastor que a vida pessoal dele, que a família dele, que a saúde dele, que o lazer dele, são coisas muito periféricas. Que ele vai conseguir ser um pastor por 20, 30, 40 anos, só dedicando às pessoas, sem ser um ser humano. Isso é um pensamento bastante utilitário e destruidor da dignidade do pastor. O pastor, ele não é o centro da igreja, ele é um articulador na igreja. Se ele perder a sua lucidez, toda a igreja vai ser afetada por isso. Então é importante entender que quando um pastor tem quadro de burnout, 3 pessoas têm sangue na mão. Primeiro, para o pastor, que fez da sua vida uma vida com mais esforço do que tinha condições de fazer e não conseguiu ouvir sua mulher, não conseguiu ouvir a voz de Deus falar no coração dele e ficou buscando a aprovação e fazer mais do que ele podia fazer. Segunda, do conselho, que não deu proteção ao seu pastor,
que não olhou o seu pastor com cuidado, que não poupou a sua vida, que quis dar para ele umas férias de 30 dias como se fosse um funcionário CLT que consegue em 30 dias tirar a carga de uma igreja de um ano inteiro. E o terceiro é a própria igreja, que são leigos que sentam na igreja esperando que o pastor atenda expectativas como se fosse uma reunião do Rotary ou algum show que ele vai participar. Então, esse sangue está espalhado por nós todos. Nós, igreja, nós, membros da igreja, nós somos responsáveis por colocar uma carga no pastor e não sermos voluntários junto com ele para fazer o reino e a vontade de Deus aqui na terra como ele é feita no céu. É fundamental entender que quando o pastor tem um quadro de estafa, ele está fazendo mais do que deveria fazer. A igreja está paralisada e cobrando muito, o conselho está dando conselho, mas não está botando a mão na massa. É fundamental entender isso. A função do conselho, primeira, é proteger a lucidez do seu pastor. Ué, deixa eu pedir para você falar agora. Primeiro, você falou de 3 grupos. O primeiro é o pastor. O pastor, eu quero que você dê aí umas 5 dicas para o pastor. Você falou, o pastor está com sangue na mão. Então, quando ele tem burnout, ele é responsável. Dá uma dica aí para ajudar ele. E depois você vai falar como é que a gente cura o cara ou ajuda a curar. Mas 5 dicas para o pastor. Eu estou na fila. Ó, estendendo a mão. Primeira coisa é você entender que você não vai dar conta de uma agenda pastoral como se fosse o gerente de uma empresa, o diretor de uma empresa. É muito mais complexo. O pastor, ele se importa. Pastores canalhas não têm burnout. Eles usam as ovelhas, eles extraem das ovelhas, eles tiram a pele e a carne das ovelhas e nunca vão ter o burnout. Pastores que apaixonados pelas pessoas, que têm compromisso com Deus, tendem a ter burnout, porque não vê o seu limite. Então, a primeira coisa é, se a esposa falou para você, cara, você precisa descansar, presta atenção. Deus usa primeiro a sua esposa para falar com você. A esposa fala a coisa certa do jeito errado, mas não espere falar do jeito certo que te agrada. Escuta, ela está te dizendo, você não está bem. E se ela falou isso, é para o seu bem. Não é para atacar seu ministério, não é para derrubar você, é para o seu bem. Então, a primeira coisa é, quais são os sinais de alerta que você tem à sua volta? É aquele detector de fumaça que tem no teto de algum lugar. O que está pitando aí para você? O segundo ponto é, não espere uma agenda de férias a cada 12 meses. Você precisa de pausas. Uma semana que você desaparece para respirar, para ter um tempo com a família. Pausas para abastecer, para ter momento em que você vai fazer coisas onde você não está na liderança. Não é ir no congresso anotar ideias para fazer pregações. Não é ir para um lugar, ficar lendo um livro para fazer ideia, mas não está pregação. Todos os pastores que eu atendi que tiveram burnout falam assim, há muito tempo eu não li a Bíblia só para mim. Eu lia para preparar pregações e estudos. Então, é importante você ter um tempo de Bíblia para você se alimentar, para você se abastecer. E não para preparar para falar para alguém alguma coisa. O terceiro ponto é cuidado com a sua alimentação e com o seu sono. Quando a vida está desequilibrada, o sono é alterado. O sono picado, começa, acorda no meio. Sono é assunto de psiquiatra. Não é assunto de tomar chazinho, de fazer esforço, é de psiquiatra. Quem tem insônia vai ter algum quadro de desequilíbrio mental em algum momento. Sono é fundamental. E bom psiquiatra, porque se o cara for ruim, vai dar um remédio errado, vai ficar viciado em remédio, dormir. E a função da medicação não é essa. É de equilibrar você. E na alimentação, quando você está vivendo uma vida com pouca gratificação, a comida passa a ser um ponto de gratificação. Comida ruim, com mais carboidrato, com mais gordura, que são gratificações rápidas para o cérebro. Então, a alimentação cuidadosa, atividade física e sono regular é a obrigação de um pastor. O conceito de cobrar do pastor disso. Como é que está o seu peso, a sua pressão arterial, a atividade física, a sua alimentação e o seu sono. São indicadores muito precoces de que a pessoa está indo bem ou está indo mal. E último ponto, você precisa ter um tempo sozinho com a sua esposa em que você dê atenção exclusiva para ela. Porque a grande parte do tempo, ela dando atenção exclusiva para você e tentando ajudar no seu ministério. Você vai abastecer o seu coração com a sua esposa no momento em que vocês conseguem juntos falar assim, nós somos mais importantes do que a igreja, do que chamado que for. Por quê? Quando o cara entra no quadro de burnout, Gerê, ele passa um ano afastado, um ano com meditação, um ano com tratamento. É difícil tratar e muitos não conseguem voltar. Os que voltam, voltam melhores. Os que eu atendi que voltaram, falam assim, hoje eu sou um pastor melhor, uma pessoa melhor, um casamento melhor. Mas eu queria talvez trazer essa ideia de que dá para aprender um montão de coisas sem passar por uma crise. Dá para desenvolver uma outra mentalidade.
A nossa mentalidade de conselho e de igreja é uma mentalidade que está matando os pastores. Tem uma epidemia de Mé, pastores burnout. desculpe. Deixa eu orar pelos pastores, depois nós entramos no conselho. Tá bom? Vamos lá. Senhor, estamos aqui com dezenas de pastores, centenas de pastores, esposas de pastores. Também, Senhor, que conselhos que podem alcançar cada família, esse cuidado que cada um de nós precisa falar conosco mesmo. Senhor, ensina-nos a desacelerar, ensina-nos a descansar, ensina-nos, Senhor, a lembrar que Deus é o Senhor, como José disse a seus irmãos, acaso eu estou no lugar de Deus? Senhor, nós confessamos ao Senhor que nós muitas vezes queremos tomar seu lugar, achando que somos indispensáveis e desobedecemos e vamos atropelando as coisas mais simples da tua palavra. Oramos por uma restauração naquelas famílias que estão tão machucadas hoje, tão estressadas, pastores que estão a ponto de jogar a toalha. Senhor, que haja um renovo na vida de cada um de nós. Amém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Aí, pastor, conselho, diretoria de igreja. Ao mesmo tempo, você também faça uma aplicação aí para nós em geral, mas está contigo. Eu tenho o privilégio de estar num conselho muito generoso e muito amigo dos pastores. Amém. Então, a nossa igreja, assim como a oitava, protege muito os pastores. E esse é um ponto importante, porque é nosso papel como presbítero cuidar dos pastores primeiro. Eu vou cuidar melhor da igreja quando o meu pastor está melhor. Então, essa escuta do que Deus tem falado ao coração do pastor e a vontade de trabalhar junto com ele, tira dele um montão de coisa que não é a sua competência principal. Então, o nosso pastor Theo é um homem formado em várias escolas de negócio, que veio da Petrobras, poderia fazer um montão de coisa puxando para ele. Mas o que ele fez? Montou equipes. Uma equipe para obras, uma equipe para finanças, uma equipe para outras funções, equipes muito boas, com gente leiga da igreja, muito competente, muito querendo servir, mas que servir numa coisa que é a sua vocação, que é o seu conhecimento. O que acontece é que ele tem reuniões com as equipes muito esporádicas, onde os relatórios que chegam para o conselho são relatórios de altíssimo nível. Porque a gente não espera que o pastor faça tudo de todos. Não é possível fazer isso. Se ele não tiver tempo para meditar, para orar, para descansar, que palavra chega no púlpito? Que direção chega para a igreja? De um homem cansado, onde a sua capacidade de raciocínio e reflexão foi afetada. Então, uma mensagem para o conselho é: pensem que uma prioridade do conselho é estabelecer a saúde física e mental dos pastores. Eu estava em uma reunião com um grupo de presbíteros e pastores há um tempo atrás, e um presbítero falou assim: mas se a pessoa não aguenta, então não vem ser pastor. Eu falei, esse tipo de pensamento que mata pastores. Que você espera que ele seja uma pessoa com mais força, mais capacidade, mais unção, dependendo que você, presbítero, que não paga o mesmo preço. Se a gente não tiver compaixão dos pastores e cuidar dos pastores, eles vão quebrar. Eu atendo aqui, Gerê, uma quantidade enorme de pastores do Brasil inteiro, que já passaram do ponto de ser atendido há muito tempo. Eu ligo para os conselhos, faço live com conselhos, tentando mostrar um pouco de misericórdia e de compaixão, que aquilo não é seu trabalho. Se fosse para fazer um processo jurídico contra a igreja, dava para processar, porque é doença do trabalho. Não é doença do pastor, é do trabalho. Estamos matando os pastores. Então, na nossa igreja, por exemplo, a gente estabeleceu um processo que são 6 pastores. Cada semana um pastor desaparece. Não atende telefone, não participa de live, não faz nada. Desaparece. Ele tem uma semana para fazer o que ele quiser fazer, sem prestar conta para ninguém, o que ele quiser fazer. E essa pausa para ele é importante. Além das férias. As férias não vão ser férias de 30 dias. Eu preciso dar pausas maiores nos pastores. A pressão aumentou muito. Vocês não estão acostumados a fazer, Gerê, você tem um pouco mais de experiência. Mas a vida digital é diferente. É mais cansativa que o presencial. Está numa igreja, num culto exponencial, aquilo renova a gente. Está falando para uma câmera sozinho, é muito difícil, Gerê. É um aprendizado e tanto. Então, o momento que está passando hoje, fora as incertezas, algumas igrejas com dificuldades financeiras, algumas vezes só tem um pastor e olha, não tem nem auxiliar. Como esse cara vai tirar pausa? Mas se ele não tiver uma pausa, ele vai quebrar.
Eu E queria... quando? Como? E quando em alguns lugares os presbíteros dizem assim, cara, o pastor não solta. E Bom, às vezes, aí tem as duas coisas. O pastor não solta, isso vale, né, para o marido, para a esposa, dentro de casa, porque às vezes, não é, a pessoa aglutina tudo. Aí o pastor não solta ou o pastor não tem quem ajuda. Exemplo também da dona de casa. O marido não tem ninguém que ele possa, ou que ele tenha a cuca de pagar uma faxineira uma semana e também uma passadeira que ajuda essa dona. Meu Deus, como é que é essas coisas assim que às vezes não tem, por exemplo, aqui no Conselho da Oitava, você vem sempre nos abençoar aqui, a gente tem esses homens extraordinários, glória a sensacional. Deus, e mulheres extraordinárias, glória a Deus, mas um pastor que, aspas, não tem ninguém, ou então que ele é guloso. Bom, o pastor guloso, eu diria guloso até um certo tempo. Depois de um tempo, começa a entrar em estafa, ele vê que aquele mesmo remédio que ele tomou, que era bom no começo, vira veneno. Porque começa assim. O burnout começa com um pastor apaixonado, cheio de sonhos, projetos, e trabalha 14 horas por dia. Depois ele estabelece um padrão na igreja, e a igreja espera que ele trabalhe 14 horas por dia. Se ele ficar cansado, o pessoal fala, ué, já perdeu a animação, chegou tão bem, vassoura nova, varre bem, mas ele criou um padrão muito mais alto que ele podia dar conta. Agora ele criou uma expectativa em relação a isso. A mesma coisa em relação à casa. Algumas mães são sobrecarregadas, mas tem filhos de 12, 13, 15, 20 anos, estão lá no Facebook, estão lá jogando game. Porque ela criou o garoto para sentar e esperar comida, para sentar e esperar as coisas. Faz parte da educação da família a solidariedade. O trabalhar em casa Boa, não é boa, ter boa. tarefa, é solidariedade. Se eu tenho uma casa, uma família e tenho uma encrenca, a encrenca é nossa, não é da mãe e do pai. Se o pai tem luta financeira, a encrenca é nossa. Vou vender brigadeiro na rua, vou fazer alguma coisa para ajudar, vou reduzir consumo, reduzir gasto, poupar luz, poupar água, vou fazer alguma coisa para ajudar. O pensamento que algumas mães têm é: meu filho não deve trabalhar, tem que estudar. Como assim estudar? Tem que fazer o que for necessário. Estudar se puder, mas se a casa está um caos, vai pegar uma vassoura assim antes de estudar, vai fazer, ajudar no almoço sim. Então, essa pandemia também traz para a gente a chance de uma grande DR familiar. A gente olhar para a família e fazer um olhar. O que está acontecendo na família? Sabe, nossa família, como é que é a base da nossa família? Alguns pais não conheciam os filhos direito. Quando o garotinho vem para casa, ele pergunta, meu Deus, de onde veio esse monstrinho? Ué, você que criou. Só que estava na escola, grande parte do dia, você não trabalha o dia inteiro. Só chegava de noite, pai helicóptero, chega, blá, 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 traz presente, traz balinhas, e volta o helicóptero, vai embora. Então, assim, a família está tendo que ver o que está criando. Que tipo de gente está criando aqui dentro. E reaprender quais são os nossos novos contratos. Daqui a pouco, vai acabar a pandemia. E essa janela de oportunidade incrível que Deus está nos dando de rever a família, rever os acordos, isso vai passar. É como se fosse uma barra de ferro que ganha um fogo forte. O fogo vem aqui, o ferro fica mole. Agora, eu boto a posição que vai ficar. Na posição que eu colocar, vai ficar quando esfriar. Então aproveita esse fogo que está vindo do céu, não do inferno, para você rever a sua família, o seu trabalho, a sua vida, rever os seus valores, o que realmente é importante. Eu sei que eu falo para pessoas aqui que perderam familiares, perderam amigos, pessoas que estão machucadas, estão com dor no coração. E estão pensando, não, isso não pode ser do céu. Mas eu posso garantir uma coisa, nada acontece na nossa vida sem a mão do Eterno. E Amém. Ele tem um propósito bom para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então, nesse momento de dor, de angústia, eu preciso olhar para o Eterno e saber que Ele está no cuidado, no controle e que me chama para subir um degrau na minha vida pessoal e espiritual. Esse subir Amém. um degrau é o nosso amadurecimento. Esse é um tempo de amadurecimento, Gerê. Ô, Santo Varão, por favor, ore pelos presbíteros, pelos conselhos, pelas famílias que aqui estão, por favor, por aqueles que precisam de consolação e também você é um intercessor que Deus tem usado com cura divina. Há enfermos aqui agora, enfermos na alma, enfermos fisicamente. Por favor, pode orar? Senhor, nós queremos nos colocar junto com todos os presbíteros e todos os que são líderes nas igrejas. Senhor, que haja um despertamento no coração, um senso de propósito amoroso, um cuidado um com o outro,
e que nós possamos ser referência de cuidados uns com os outros em nossas Amém, igrejas. Senhor. Guardando nossos pastores, mas também guardando a tua palavra no nosso coração, para que não Amém, Senhor. tropecemos em pedra alguma. Senhor, nos guarda nesse caminho de sermos uma igreja de verdade, que apoia um ao outro. O Senhor falou assim: nisso conhecereis, Senhor, meus discípulos, se amardes uns aos outros. A começar nas nossas casas, nossas famílias, a começar nossos casamentos, com tantas tensões acumuladas, palavras duras que foram lançadas, Meu situações Deus. que nós passamos, pedimos uma unção de perdão, generosidade, de conserto e de paz. E que aqueles que hoje estão vivendo uma experiência de perda, uma experiência de amargura no coração, que haja, Senhor Deus, ali um lugar de perdão, que haja, Senhor, ali um lugar de consolação. Aqueles que estão Amém. hoje enfermos do corpo e da mente, pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, sentimentos de abatimento, depressão, que haja a luz do Senhor, a manifestação da glória do Deus Altíssimo, que haja visitação do teu anjo nesse lugar agora e haja cura em nome de Jesus. Manifesta ali, Senhor Deus, uma libertação de toda Amém. sombra, todo Sim, Senhor pensamento Deus. contrário à vida, de inexistência do nosso Deus, de inoperância do nosso Deus, todo pensamento contrário ao teu amor, à tua bondade, à tua verdade, que envia o teu Filho para nos salvar. E através Amém, desse nome Senhor. santo temos autoridade no céu, na terra e no inferno para Sim, declarar sim. a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, declaramos cura, libertação para a glória do seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você disse que tem sangue na mão do pastor, sangue na mão da diretoria, do conselho, mas também dos irmãos. Não é nessa questão de adoecer o pastor e talvez até de adoecer uns aos outros, mas também está na mão desse povo ajudar, curar-nos, o pastor e uns aos outros. Dá uma palavrinha sobre isso, por favor. Eu quero então falar para você que faz parte de uma igreja. Deus levou você para essa igreja com um propósito. A igreja não é sua. Você não é um juiz de uma assembleia, ou de um concurso, ou de um jurado. Você é um servo, uma serva, que está Amém. nesse lugar para servir o Altíssimo da melhor maneira possível, sendo fiel no pouco. Sabe, o que está ao alcance da sua mão, o que você pode fazer. Você pode dar um elogio para o seu pastor no final do culto. Você pode mandar uma mensagem de apoio para ele. Você pode levar um pãozinho de queijo na casa dele. Você Boa, pode boa, levar boa. esposa dele um abraço e falar assim: eu queria no meu coração te ofertar uma faxina na sua casa, eu queria trazer um grupo aqui para pintar a sua parede, eu queria trazer um grupo aqui para cantar para você, lavar os seus pés, um gesto de amor, generosidade. A generosidade faz bem para quem recebe, mas faz melhor ainda para quem dá. Quando você dá uma coisa boa para alguém, Jeremias, a sua bioquímica, dopamina, ocitocina, todos os hormônios cerebrais maravilhosos que você desperta em você ao abençoar alguém, ficam com você. Você manda Amém. a cópia da emoção, mas a original fica com você. Também a maldade, também a maledicência, também a crítica, também a agressividade, também fica com você. O que você pode... Veja, a palavra faz o seguinte: não se deixe enganar. Aquilo que eu plantar, isso lhe colherá. Se eu estou plantando discórdia, conflito, eu vou colher isso na minha vida. Mas eu sou chamado para essa igreja, para essa comunidade, para ser bênção, para ser luz, para ser sal, para sustentar o braço um do outro, para fazer dessa igreja, pequena igreja ou grande igreja, uma comunidade de amor que revela a face do Criador. A gente Amém. precisa entender isso. Para quem está chegando, para quem está na igreja, o nosso lugar não é de juiz, o nosso lugar é de servo. Vamos tirar o julgamento, eu acho isso, eu acho aquilo, vamos ver o que meu pastor precisa, o que a esposa do pastor precisa, o que minha igreja precisa. E a generosidade, a oferta, o voluntariado, o amor, fazer com que nossa igreja seja viva e cheia do Espírito Santo nessas manifestações. Então esse é um tempo, sim. A gente ficou em casa preso, sem poder se encontrar. E quantas vezes a gente ficou em casa que estava cansado e não foi na igreja? Quanto no passado, às vezes, a gente queria, não, acho que eu não vou não, está meio chuvoso. E aí ficamos 6 meses em casa sem poder ir na igreja. Falei, nossa, que falta faz estar na minha igreja, que falta estar na minha igreja. E agora, voltando, tem limitações. Eu tenho situações de risco na minha saúde, não posso estar na igreja. Queria estar na igreja com meus irmãos, mas está lá marcado um montão de cadeira que não pode sentar, e inscrição para entrar, limitação para entrar. Falei, poxa, eu tinha uma coisa tão gratuita que é poder estar na igreja, e algumas vezes eu preferi ficar no meu conforto e não fui na igreja.
Então agora eu também quero convidar você que está em casa, você que está sem conseguir voltar para a igreja, entenda. Cada dia é um presente, cada culto é uma bênção, cada oportunidade de ofertar é uma bênção. Eu quero viver minha vida ofertando. E que no meu último dia, minha última palavra seja uma oferta de gratidão ao Senhor. Então quero convidar você a sair do lugar do mais escuro, que é a depressão, para o mais claro, que é a generosidade. Porque a oferta é um antídoto para a depressão. Quem oferta, quem dedica, quem cuida, quem se dá amorosamente, trata a sua própria depressão com a graça que passa através do seu coração. Eu quero convidar você a pensar nisso, que generosidade é um antídoto para as sombras da alma. Aí eu estou lembrando que eu fui na Betânia, Betânia em construção, e cheguei lá e vi aquele quadro lindo. Você e a Ana, você de cap de mestre Cuca, fritando pastel, vendendo pastel, e eu fiquei lá orando e agradecendo o seu amor, a sua bondade com todos nós, com todas as crianças, irmãos, coisa linda. Ailmer, vamos orar juntos, eu vou orar e quero que você ore também, por favor, convido você a orar. Eu quero orar para que Deus restaure a alma dos presbíteros, dos diáconos, porque às vezes também essa liderança nossa tão linda não tem o afeto, seja do pastor, ou seja dos irmãos. E depois você ore segundo o Senhor colocar no seu coração. Senhor, quero agradecer pela vida do Ailmer, e agradecer, Senhor, por essas conexões do reino que o Senhor nos dá, de conhecer um irmão assim, eu aqui de BH, ele de Niterói, mas nosso coração anda tão junto nesses anos todos que nos conhecemos, Senhor. E obrigado, porque o que ele acaba de falar, eu tenho recebido dele, da família dele, da Igreja Betânia, amigos de tantos anos, desde quando tínhamos o mestre Antônio Elias, louvado seja o Senhor. Senhor, que o Senhor guarde ele, abrace ele, a Ana, os filhos. Deus abençoe agora sua filha, que vai se casar nos próximos dias. Que seja uma coisa assim tão linda, um lar tão maravilhoso, Senhor. E que ele receba do Senhor tanta graça para esse novo tempo como sogro, Senhor. Abençoe, Pai, presbíteros que nessa hora estão aqui, ou esposos de presbíteros, ou liderança voluntária da igreja, que foram feridos, Senhor. Restaura a alma deles e os abençoe segundo a tua bondade, em nome do Senhor Jesus. Nessa oração ainda, Senhor, nós queremos colocar um pedido especial. Nos ensina a ser amigos uns dos outros, a suportar as diferenças, a lidar com as falhas de cada um, a ser motivo de esteio, de apoio e não de julgamento. Nos dá, em nossas igrejas, muito mais interesse na comunhão do que na ortodoxia, na teologia, nas posições doutrinárias de um lado e de outro. Nos ensina a abrir mão de estar certo para estar junto à tua presença. Nos ajuda, Senhor Deus, a baixar nossas armas e levantar nossa mão voluntária para te servir. Nos ensina a puxar a bacia e a toalha e lavar os pés uns dos outros. Te pedimos assim, Deus, um coração sensível para cuidar uns dos outros. Estamos tão machucados nesse momento difícil que eu te peço, Senhor Deus, que nessa volta aos encontros e às células virtuais, tudo que está sendo virtual também, que haja compaixão, que haja tolerância, que haja cuidado no mandar mensagem um para o outro, que haja, Senhor Deus, muito mais elogio, palavras de ânimo do que críticas ou posição de ataque a ideias diferentes. Que nesses tempos também de eleições e dificuldades, Amém. nessa época, que as famílias se dividam mais uma vez, como já aconteceu. Que não haja ataque dentro da igreja um para os outros. Que possamos ter uma posição muito mais equilibrada, muito mais madura do que no passado até mesmo a igreja teve. Pedimos assim que haja equilíbrio, que haja amizade, que o olhar para o trono seja nossa única verdade e ali o Senhor nos comanda. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Em nome de Jesus. Não ficou gravada aquela? Uma palavra para mim,
uma exortação, um aconselhamento, uma dica do médico, do doutor, do amigo, do Sustância. Eu quero começar com a Oitava. A Oitava é uma igreja muito generosa. É uma igreja que não quer você só para ela, que aceita compartilhar você com o mundo todo. Então, essa é uma grande admiração que eu tenho pela Oitava. Eu te vejo lá com os ribeirinhos, eu te vejo lá no Canadá, nos Estados Unidos, levando palavra para pessoas que vão ouvir de maneira muito particular, do jeito que você fala. Nos congressos no Brasil, você é sempre convidado, e a Oitava, generosamente, divide você com o mundo todo. Esse é um sinal de saúde da igreja. Os seus Amém. pastores são pastores admiráveis. Os cultos não tem dia marcado para quem vai falar o quê. Ninguém sabe quem vai falar naquele culto. É maravilhoso isso. E todos os cultos estão cheios. E todos os pastores são abençoados. Eu nunca tive na Oitava dar um treinamento para um pastor da Oitava que não tivesse 30 pastores de igrejas pobres que você chama para estar junto e para abençoar. Eu nunca tive num CPL para fazer um tema de líder que não tivesse lá centenas de pastores do sertão que a Oitava paga, ainda dá roupa, ainda dá livro, ainda paga inscrição e ainda volta com oferta para casa. Eu acho que é o único lugar do mundo que eu conheço, que a única igreja do conheço que eu faço, faz esse cuidado de formar, sustentar e levantar os pastores pobres. Então, eu quero expressar minha paixão pela Oitava e por você, Gerê, a minha Amém. profunda admiração desse cuidado que vocês têm com quem ninguém cuida, com quem ninguém se importa. Porque muita gente cuida dos pobres, sim, mas dos pastores carentes, não. Dos pastores com dificuldades, não. Que estão com uma igreja ainda mais pobre, ainda com mais dificuldade. Então, quero pedir que Deus dê mais abundância, mais prosperidade para a Oitava, que vocês possam investir ainda mais e sempre contem comigo. Eu sou um devedor existencial da Oitava. Desde que conheci a Oitava, minha vida melhorou. Você me inspira, você me faz pensar do como que a vida pode ser diferentemente ampla. E quando eu conheci também Claudinha e teus filhos, que me chamam de tio, que me faz sentir ainda mais em casa, isso não tem preço. Momento Mastercard não tem preço. Então, eu peço a Deus que levante ainda mais a Oitava como uma igreja que ama, que cuida, que lava os pés de quem está preso, de quem não tem ajuda, de quem está no ribeirinho, quem está no sertão, quem está passando fome. Uma igreja que lava os pés. Isso faz Deus sorrir. Isso alegra o coração de Deus. Eu quero pedir que Deus venha trazer sobre vocês bênçãos multiplicadas, alegria no coração e aqueles sonhos mais ousados que estão lá guardados no coração de cada um de vocês, que o Senhor bote ele na pilha de cima, que sejam atendidos nesse tempo onde tanta coisa difícil acontece e tantas bênçãos se manifestam. Eu sou muito grato em ter você como amigo, um querido amigo, e eu admiro muito você, Gerê. Sempre que a gente se encontra, você fala: o que você está lendo? O que você está fazendo? Gerê, é minha vez de perguntar. Eu venho aqui para ouvir você, não é para você me ouvir. Eu sou seu discípulo, eu que tenho que ouvir você e aprender com você. Aí, obrigado, meu irmão. Obrigado, hein? Vamos combinar outras. Você é uma bênção. Eu achei ótimo não ter gravado aquela para a gente ter essa chance de novo. Não, vou te chamar de novo. Gerê, com você é canal aberto. A hora que você chamar, eu desmarco tudo. Eu estou com você aqui, Gerê. Deus contigo aí, meu. Grande abraço, meu amigo. Um abraço, Ana. Grande abraço sobre seus filhos queridos. Bênção sobre você. Bênção sobre nossa Betânia. Um abraço. Bênção sobre Niterói. Bênção sobre o Rio de Janeiro. Abraço, meu amigo. Até a próxima. Tamo junto.